estamos. Hoje estamos falando sobre a importância da sinalização para as cidades. Aqui no estúdio com a gente, o pessoal da escola José Antônio Pereira, o JAP. E também o DJ Marquinhos Espinosa. E hoje aqui com a gente o diretor-presidente da AGETRAN, Agência Municipal de Trânsito, Rudel Trindade, e também o líder de bairro da Oliveira 1 e 2, Éder Carlos Oliveira. Acidentes acontecem em todas as cidades. Em alguns casos, essas tristes fatalidades acontecem quase sem explicação, em locais onde existe a sinalização. Agora, a gente vai conhecer 3 pontos aqui de Campo Grande que carregam esse triste título de locais com sinalização onde mais acontecem acidentes. Dá uma olhada. Que sinalização é importante, todo mundo concorda. O problema é quando placas, faixas e semáforos não são suficientes para organizar o trânsito. Agora você vai conhecer os locais onde, mesmo com todas as indicações, acidentes continuam acontecendo. Em terceiro lugar, o cruzamento da Avenida Ernesto Geisel com a Antônio Maria Coelho. Aqui, o fluxo de veículos é intenso durante todo o dia. O segundo lugar também é na Ernesto Geisel, no cruzamento com a Avenida Bom Sucesso, na região do Jockey Club. Os motoristas aproveitam a reta e pisam fundo no acelerador. O ponto que carrega o título de mais crítico da cidade fica em uma região nobre de Campo Grande, o cruzamento da Avenida Ceará com Abraão Júlio Rai. Até pouco tempo atrás, o local não contava com esses semáforos. Foi o seu Wilson que solicitou a instalação dos equipamentos. Ele já estava cansado de ver tantas batidas. Essa esquina aqui era motivo de acidente diário. Teve inclusive dias aqui que chegou a ter 6 acidentes num dia só. Teve mortes de motociclista, teve carro que pegou 2 motociclistas ao mesmo tempo. Então era terrível isso aqui. Seu Nilson, dono da barraquinha, fica só de olho e diz que ainda tem muito motorista fazendo coisa errada por aqui. Continua fazendo coisa errada, entendeu? Eles fazem coisa errada, virando onde não deve virar, entendeu? Então é difícil. Eles não prestam atenção na placa que está lá em cima, então fica muito difícil, né? O chefe da Divisão de Fiscalização e Segurança de Trânsito da AGETRAN, Éder Veracruz, explica que apenas a sinalização não é capaz de evitar acidentes. Se o condutor, se o pedestre não souber utilizar essas tecnologias, essas infraestruturas, de nada vai adiantar. Falta respeito, falta educação, né? Tem que ter educação no trânsito, senão não vai melhorar isso. Você viu aí, todos esses cruzamentos são sinalizados. O que falta é o condutor fazer a sua parte. Rudel, na sua opinião, o que realmente acontece nesses cruzamentos? Na realidade, Beth, não é só nesses cruzamentos. Na realidade, é de entendimento dos acidentes no Brasil. Hoje em dia, as penas são muito leves, as multas são leves. Desde que o código foi implementado em 98, as multas nunca mais aumentaram. As pessoas não ligam mais para o valor da multa, está muito pequeno. Então, o que não adianta a gente só consertar o cruzamento ou colocar um redutor. Nós temos que aprimorar e apertar realmente, de fato, as penas e as multas em cima dos condutores infratores. Se a gente não fizer isso, se a gente só ficar focado ainda no cruzamento, no local, nós não vamos resolver isso. Tem que haver no país uma reformulação total na questão da penalização no trânsito. Aqui com a gente também a diretora da Escola José Antônio Pereira, JAP, a Cleide Moraes Deduche. Diretora, a gente viu no VT logo no começo do programa que vocês pediram por muito tempo que o entorno da escola fosse sinalizado. Como é que foi esse processo? Na verdade, esse processo demorou 30 anos. E antes de qualquer coisa, a gente quer agradecer ao Rudel, porque eu enchi muito. Mandei e-mails, um monte de e-mail para o Rudel para poder a gente colocar esse semáforo lá. Porque a nossa dificuldade é que, no período vespertino, né, nós tínhamos crianças, né, a rua, a Alberto Sabin, e as crianças não conseguiam. E elas ficavam realmente de 15 até 40 minutos para poder fazer a travessia dessa rua. Fora que os motoristas realmente eles não param, né, para poder fazer essa travessia. Mesmo porque lá não havia sinalização nenhuma, não havia faixa de pedestre, não havia nada. Então a gente ficava muito preocupado com esse processo todo. Mas, graças a Deus,
O Rudel resolveu o problema com a ajuda da nossa professora vereadora, né, a professora Rose, que chegou aí na escola e ela assim levou o Janine lá para dar uma olhada, para a gente poder colocar esse semáforo. E em dezembro do ano passado, graças a Deus, depois de 30 anos, foi colocado esse semáforo que facilitou muito a vida dos nossos estudantes. E Éder, vocês pretendem passar por esse processo novamente? Você disse no começo também que pretendem pedir sinalização em outros pontos. Como é que vai ser o processo agora que vocês já sabem, os caminhos, facilita? Olha, facilita bastante. No entanto, eu ressalto o seguinte, a sinalização semafórica... Mas hoje nós temos também um outro redutor que nos ajuda bastante, que é o Traffic Calm. E é um tipo de contenção de velocidade muito mais barato do que o semáforo, mais barato do que o radar. E nós estamos buscando a instalação desses Traffic Calm em pontos críticos. Que é aquela elevação, né? É aquela elevação, aquela lombada mais elevada, né? Em pontos críticos, estamos buscando a instalação dela, onde não cabe um semáforo. Correto? É óbvio, na Lúdio Martins Coelho ainda temos pontos críticos, mais para frente, depois em toda a região do Lagoa, por onde ela passa, e eu acredito que o Traffic Calm ele já vai suprir as nossas necessidades, correto? E o que o Dr. Rudel citou aqui é o mais importante. O que nós precisamos realmente é a conscientização do motorista. Não adianta colocar um semáforo, um Traffic Calm, se o motorista não respeita a sinalização. É sempre o mais importante. E, Rudel, explica pra gente, a população ela pode solicitar essa sinalização? Como é que funciona o processo? Bom, Tiago, eu queria primeiro agradecer a Cleide e o Éder pela paciência, normalmente que tem, né? E pelo empenho e pela ajuda que nos dão. E são essas atitudes que normalmente nos colaboram muito, né? As pessoas podem ligar para o 118 da GETRAN, elas podem entrar no nosso site da prefeitura, mandar sua sugestão via e-mail. Isso é muito importante, como a Cleide falou, nós sempre mandamos o nosso engenheiro lá, o Janine, conversa com o pessoal e tal. Agora eu vou colocar um item muito importante também. Nós estamos começando o processo eleitoral, tá? Novo prefeito, novos vereadores, né? Então é um momento ideal para que as pessoas da comunidade também questionem esses seus representantes se existe orçamento para o trânsito, qual que é o empenho dele nesse setor, porque não adianta também, às vezes, se você não tiver recurso, você não consegue executar o semáforo da Cleide. Quem que quer o recurso? Se eu não tiver lá guardado no meu orçamento, eu não consigo. Um semáforo hoje, por mais que você possa achar estranho, ele custa aí de 60 a 80 mil reais. A colocação de um semáforo só. É caro. Então, esses equipamentos eles têm que estar previstos em orçamento. E quem é que faz o orçamento? São os nossos representantes. Então, sempre a gente tem que questionar, e esse é um momento bastante interessante, para que discuta com os nossos representantes políticos, olha, o que você está pensando do trânsito? Quais são os investimentos que você está aguardando? Porque é uma área que tem incomodado bastante e é uma área que nós precisamos de bastante investimento. Ô Kleber, tem pergunta aí da plateia? Tem pergunta do Rogério, do 3º ano. Fala aí, Rogério. Por exemplo, em dia de chuva, tem alguns semáforos que ficam só piscando amarelo. Aí os carros passam em alta velocidade, isso aumenta o número de acidentes. Qual providência vocês poderiam tomar para isso? Rogério, na verdade, primeiro, quando você tem um problema, vamos imaginar, um semáforo, ele entrou em piscante, fica amarelo. O que pode ter acontecido? Pode ter faltado energia. Quando ele retornou, ele retorna um período piscante. Pode ter caído um raio na região e queimado o equipamento, como qualquer equipamento. O semáforo ele não é infalível. Mas mesmo assim, o prefeito conseguiu, o ano passado, investimentos de 12 milhões de reais só para semáforos em Campo Grande. Então vai haver, até o final do ano, uma remodelação dos nossos semáforos e a gente tem notado que gradativamente isso tem reduzido. Mas a gente tem que ter um cuidado também. Eu posso estar num cruzamento, o semáforo está totalmente apagado, nem piscante está. Então o que eu tenho que fazer como condutor? Eu tenho que diminuir a velocidade, eu tenho que parar, né? Não é só porque está em piscante. Eu já vi ali, por exemplo, na Ernesto Gás com Afonso Pena, ocorreu uma morte por conta do semáforo queimado. Então o semáforo está queimado, nenhum parou,
um morreu. Então isso aí não pode acontecer. Eu como condutor, eu vejo um defeito, eu primeiro tenho que ter uma atitude preventiva minha. Mas nós estamos trabalhando, eu acho que até o final do ano nós vamos ter uma nova central do semáforo em Campo Grande e isso vai ajudar muito a diminuir esse problema. Tem mais pergunta aqui do Kevin do 2º ano. Fala aí, Kevin. Eu queria saber se é verdade que o sistema de sinalização, depois das 10 da noite, eles ficam um tempo sem funcionar por questão de segurança. Eu acho que você está falando dos radares, das multas nos semáforos, não é isso? E foi boa essa pergunta porque as pessoas às vezes se confundem. Realmente, o radar, não radar, o equipamento que multa no sinal vermelho é desligado, das 10 às 6 da manhã, mas as pessoas confundem. O radar, a velocidade continua funcionando. Então, se você passar num sinal verde com excesso de velocidade depois das 10 horas da noite, você vai ser multado. Aí você fala, mas poxa vida, eu posso ter assaltado. Eu nunca vi ninguém ser assaltado a 50 km por hora. É impossível, né? Você, eu acho que concorda comigo. Ninguém vai ser assaltado a 50 km por hora. Isso é uma desculpa esfarrapada daquele que quer abusar da velocidade. E por que o radar, Kevin, continua a funcionar durante a madrugada? Porque é na madrugada que os nossos acidentes fatais ocorrem. É na madrugada que a velocidade aumenta. E nós temos que segurar esse cidadão essa velocidade. Para você ter ideia, nós tivemos uma morte agora recente, Beth, incrível. Ali no Terminal Morenão, o cidadão foi desviar do radar na madrugada, e em vez de passar pela rua do radar, ele entrou no terminal. Tá? Passando a alta velocidade dentro do Terminal Morenão. O terminal estava fechado, ele entrou dentro do Terminal Morenão, capotou e morreu. Tá? Então veja bem, é muito melhor você tendo no radar, andar na velocidade correta, e principalmente nas nossas madrugadas. As nossas madrugadas estão demais de violentas. Na semana passada, a gente teve aqui com a gente um DJ, o DJ Valdir Viana, para animar a galera. Conversando com ele, a gente descobriu que ele tinha um carro super invocado. E fomos lá conhecer. É o meu carro. Dá uma olhada. Quando eu tinha 14 anos, eu via, naquela época, você que tem aproximadamente 30 anos ou mais um pouco, né, tinha muito paquera. Hoje, todo mundo acho que já ouviu falar aqui na Colônia Paraguaia, nessa época, em 1989, 90, na Colônia Paraguaia tinha paquera. Então todo mundo que tinha esses carrões ia lá desfilar. Eu, lógico, eu era moleque, eu tive uma criação muito rígida. Eu não ficava lá até tarde da noite, mas eu via os carrões, que tinha esses Dodge e outros carros a mais, né? Esses carros potentes, os chamados berberrões. Então quando eu via aquele carro eu ficava louco, falei, poxa, um dia eu vou comprar um Dodge para mim, se Deus quiser. E foi o que aconteceu, eu cresci, comecei a estudar, a trabalhar, apareceu a oportunidade, é lógico que eu não deixei escapar, fui lá e adquiri meu Dodge. E hoje quem tem Dodge não vende por nada, é muito difícil, até porque para você achar um Dodge hoje rodando, em perfeito estado, é raro. Dodge é minha paixão. Para se ter ideia, hoje eu tenho uma moto esportiva que eu também adoro, sou motociclista de carteirinha, né? Só que se eu tiver que optar entre vender o meu carro e vender minha moto, que é uma CBR Fireblade 2007, 1000 cilindradas, eu vendo ela, por quê? Amanhã depois eu compro outra, agora o meu Dodge não acha para vender. Então quem tem, tem, quem não tem, vai ficar só na vontade, andando de carona ali do lado do passageiro com os dois giros. Um carrão como esse aí não tem como não gostar, né? O programa Se Liga vai para um breve intervalo e a gente já volta com o Se Liga Quiz, o nosso game show de perguntas e respostas. Não sai daí não.